Nasce um Monstro é um filme B de terror lançado em 1974. Na história, um bebê que sofreu mutações durante a gestação nasce deformado e com um apetite voraz e assassino. Ele escapa do hospital e transforma uma pequena cidade americana em um inferno. Por onde o bebê passa, deixa um rastro de sangue e violência. Essa história me lembra o nascimento de um outro monstrinho, a esquerda, que também tem um apetite voraz e assassino e deixa um rastro de sangue e violência por onde passa. Quem também falou sobre o nascimento da esquerda e sobre tudo que ela aprontou logo que já saiu do berço foi o Paulo Guedes ontem. Ontem, em entrevista no Flow, o ministro da Economia Paulo Guedes deu, com poucas palavras, uma verdadeira aula sobre como a esquerda faz merda desde seu nascimento na Revolução Francesa. Dizer que existe uma atração pelas ideias que são aparentemente mais generosas. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também, mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses, com direito consuetudinário. Depois houve uma revolução muito interessante, uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais, mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. 3, 4 anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos, Danton, todo mundo que fez a revolução com ele, ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre também. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio, foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte: não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução, vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte: olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião, liberdade, nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais franceses. Coincidiu com o fim da grandeza da França. A França dali para frente só começou a descer. Depois apanhou lá na guerra 1870, na guerra franco-prússia, apanhou para a Prússia. Depois chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos, na mesma época. Impecável! Magnífico! Quer dizer que, além de ser o melhor ministro da economia do mundo, Paulo Guedes também manja das implicações de ideologia na história? É um cara diferenciado mesmo. Temos sorte de contar com ele. Entra aí mais um detalhe que eu acho importante lembrar. A Revolução Americana foi feita por homens que acreditavam em Deus e seguiam a Bíblia. Então ela não só foi menos violenta do que a francesa, mas deu à luz uma nação livre e próspera. Pelo menos até o Joe Biden chegar, né? Já a Revolução Francesa tinha como objetivo derrubar não só a monarquia, mas também a igreja, a religião. Deu no que deu. Banho de sangue na França, a ascensão de Napoleão, que promoveu o banho de sangue na Europa inteira, e o enfraquecimento e a desmoralização da França nos séculos XIX, XX e XXI. Ou seja, apesar dos ideais nobres da Revolução Francesa, Deus estava fora da equação. Além do mais, como a gente aprendeu nos regimes socialistas pela história, é impossível ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. Liberdade significa que nem todo mundo terá o mesmo prestígio, o mesmo salário, etc. Aí o que o Estado socialista faz? Nivela por baixo. Garante a igualdade fazendo todos os cidadãos ficarem igualmente pobres. Por isso que a gente precisa lembrar, o que tem que ser combatido não é a desigualdade, e sim a pobreza.
Tanto faz se alguns ganham bilhões honestamente, se todos os outros que não ganharem bilhões tiverem uma vida decente, confortável, digna. E como se combater a pobreza? Olha, o que tem funcionado sempre é a liberdade. Liberdade de mercado, de empreender, de exportar e importar. Justamente o que Guedes e Bolsonaro defendem. Justamente o que Lula combate. Além disso, Paulo Guedes também disse que o Brasil vive um momento histórico. Resultado, esse ano nós estamos crescendo mais do que os Estados Unidos, mais do que a França, mais do que a Alemanha. A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8. E essa fala do Paulo Guedes foi confirmada agora pelo Banco Mundial em relatório com novas previsões para países asiáticos na segunda-feira. O PIB do Brasil tende mesmo a crescer mais que o da China. A nova previsão do Banco Mundial é de que o PIB da China cresça só 2,8% em 2022. Já o Bank of America estima que o PIB do Brasil crescerá 3,25% em 2022. A Goldman Sachs estima alta de 2,9%. Agora imagina se esse Brasil de vento em popa que Bolsonaro e Guedes conseguiram cai nas patas do Lula. O ladrão vai roubar dos créditos pela economia e ainda aproveitar para roubar dos cofres públicos que estão cheios. Seria muito injusto com o nosso país e nosso povo. Enfim, o monstrinho que é a esquerda está solto e morrendo de fome, igual a um mutante de nasce um monstro. E o único jeito de combatê-lo é mantendo Bolsonaro e Guedes no comando do Brasil. Só assim, o Lula e o bebê monstro esquerda ficarão presos mais 4 anos, sem sobremesa, no chiqueirinho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.